Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou Tatiana Mendes, para quem não conhece, sou gerente de suporte da AD Instruments. A AD Instruments tem o prazer de convidar vários professores pesquisadores para uma sequência de lives que a gente vai fazer aqui no nosso canal. Para quem não conhece a AD Instruments é uma multinacional especialista em soluções e ferramentas para pesquisa científica na área da saúde e educação. Hoje, vamos falar de respostas cardiovasculares do exercício ao calor e à altitude. E o professor convidado é o professor Dr. Gabriel Dias Rodrigues. Eu gostaria de aproveitar e convidar e agradecer ao professor Gabriel pela oportunidade de falar com a gente e com todo o pessoal participando. Deixo aberto aqui o campo de chat para perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai contestar, vai responder a cada bloco. Professor Gabriel, por favor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Tatiana. Consegue me escutar bem? Como é que está o áudio? Conseguem me escutar bem? Te escuto bem, Gabriel. Consigo te escutar super bem. Ok. Obrigado, Tatiana. Queria inicialmente agradecer a AD Instruments pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre umas coisas que a gente trabalha lá no laboratório. Queria saudar a todos que estão assistindo e que, porventura, vão assistir também essa gravação no futuro. Saudar também a todos os profissionais que estão na linha de frente contra o coronavírus. Então, aqui eu deixo também a nossa logo da UF, que é a Universidade Federal Fluminense, contra o coronavírus. Bom, eu vou fazer uma pequena apresentação da minha trajetória até aqui. Eu sou professor de Educação Física, formado na UF, na Universidade Federal Fluminense, esse é o Instituto de Educação Física. Vocês podem ver, tem uma vista bem bonita. Fiz iniciação científica no Instituto Biomédico, onde eu fiz também meu doutorado em Fisiologia. Realizei um doutorado de sanduíche na Universidade de Milão, na Itália, e atualmente retornei, estou na UF, mais especificamente no programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares do Hospital Antônio Pedro. Bom, eu preparei um guia para essa apresentação, tá, que acontecerá a partir de 3 pontos. Tá? Primeiro, vou apresentar um pouco das respostas cardiovasculares ao exercício físico. Segundo ponto, tentar responder a pergunta de qual efeito o calor produz, principalmente em relação ao sistema cardiovascular, e qual efeito a altitude produz. A partir quando eu começar a falar sobre o calor e exercício físico, já podem pensar em algumas perguntas, curiosidades, enfim, e já colocar isso no chat, que as perguntas vão ser feitas em 2 blocos. Então, assim que eu terminar de falar sobre exercício físico no calor, vou responder as perguntas e, logo após, falar um pouco sobre exercício na altitude. Então, começando pelas respostas cardiovasculares, esse é um slide que eu gosto bastante, que fala um pouco sobre fisiologia integrativa, esse modelo que nos permite entender a fisiologia não olhando para um único sistema, mas sim pela integração dos mesmos, é um modelo de engrenagens. Então, é importante a gente entender que o oxigênio que chega lá na mitocôndria, né, que alimenta a musculatura periférica, a musculatura esquelética durante o exercício, ele vem aqui da atmosfera. Então, o oxigênio, assim como os outros gases da atmosfera, é inspirado, esse oxigênio é transportado, ele passa pela circulação pulmonar, e aí sim chega no coração, né? O miocárdio ele necessita também de oxigênio para executar as suas funções. O coração, então, através da circulação, bombeia esse sangue através da circulação periférica, que esse sangue é consumido aqui na circulação.
O sangue que é consumido, o oxigênio, desculpa, que é consumido pela musculatura esquelética ativa, esse sangue ele retorna, né, pelas veias para o coração, e então o CO2 que é produzido aqui também pela mitocôndria, ele vai ser exalado na nossa respiração. E como muitos sabem, o consumo de oxigênio, né, ou seja, a capacidade do nosso músculo de consumir o oxigênio que está sendo ofertado, é um dos determinantes da capacidade física. E o consumo de oxigênio ele pode ser determinado pelo débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue que sai do coração para a periferia por minuto, e a diferença é o produto do débito cardíaco e da diferença arteriovenosa. Então, vamos explorar um pouco esses determinantes do consumo de oxigênio. Começar pelo débito cardíaco. No repouso, né, aproximadamente o indivíduo tem aí 5 litros de débito cardíaco, que ele é distribuído em diversos territórios do corpo, tais como musculatura esquelética, coração, fígado, rim. O que acontece no exercício? No exercício, a gente tem um aumento exacerbado pela demanda de oxigênio da musculatura que está ativa. Então, além do débito cardíaco aumentar aqui para 25 litros, tá? Isso num exercício muito intenso, os valores absolutos devem aumentar e deve ocorrer também uma redistribuição desse fluxo sanguíneo. Ou seja, alguns territórios corporais que necessitam de menos oxigênio, mesmo menos débito cardíaco, eles diminuem, né, e redistribuem o seu sangue para a musculatura ativa, que consome aí cerca de 84% do débito cardíaco no exercício. O débito cardíaco, por sua vez, ele pode ser determinado pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico. A frequência cardíaca, ou seja, a quantidade de vezes que o coração bate por minuto, ela é controlada por um sistema chamado sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele tem 2 braços, o braço simpático e o braço parasimpático. O sistema nervoso simpático é um sistema excitatório, ou seja, o aumento da atividade simpática, ela aumenta a frequência cardíaca. Por sua vez, o sistema nervoso parasimpático é um sistema inibitório. Então, se aumentar a atividade parasimpática, a frequência cardíaca logo é diminuída. O que acontece durante o exercício? Em repouso, há uma predominância do sistema parasimpático, nessa figura aqui representada por esse círculo cinza, sobre o sistema simpático. A partir do aumento da intensidade do exercício, ocorre um aumento da predominância do sistema simpático, ou seja, uma retirada do sistema parasimpático, também chamado de retirada vagal, até chegar no exercício máximo, onde nós temos uma predominância, de fato, do sistema simpático sobre o sistema parasimpático. E a capacidade, então, de modulatória ou de gerar esse controle na frequência cardíaca pode ser um dos determinantes de se gerar débito cardíaco durante o exercício. Como eu falei, o débito cardíaco ele também é determinado pelo volume sistólico, ou seja, o volume ejetado pelo ventrículo esquerdo, que depende da força de contração desse ventrículo, quão forte ele pode ejetar esse sangue para a periferia, do volume diastólico final, o volume que resta ali no ventrículo após o enchimento, e também pelo mecanismo de Frank-Starling, que significa que o coração ele está recebendo essa pré-carga, né, está recebendo esse sangue da periferia. A sua capacidade de retornar o máximo de sangue possível também para a periferia estaria relacionado com o mecanismo de Frank-Starling
íntegro. O volume diastólico final, que seria essa pré-carga de sangue para o coração, ele é determinado pelo retorno venoso, ou seja, a quantidade de sangue que retorna para o coração através das veias. O retorno venoso, por sua vez, ele depende da venoconstrição simpática, né? Um dos maiores reservatórios de sangue do nosso corpo são as veias, e dependendo da demanda, essas veias fazem venoconstrição através da inervação simpática e o retorno venoso é aumentado. O retorno venoso também pode ser aumentado durante o exercício através da bomba muscular. Como vocês podem ver aqui na figura, com a musculatura em atividade durante o exercício, há uma compressão aqui dos músculos periféricos que auxiliam esse retorno de sangue para o coração. Uma outra bomba seria a bomba respiratória, uma vez que durante o exercício a ventilação aumenta, ou seja, a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões por minuto, ela aumenta e com o aumento a diminuição do tempo inspiratório, ocorre uma diminuição também da pressão intratorácica, e essa diferença de gradiente de pressão dos membros inferiores para o tórax facilita também o retorno de sangue para o coração. Um outro determinante do consumo de oxigênio é, então, a diferença arteriovenosa. Mas o que seria isso? Vamos lembrar aqui da circulação. A circulação corpórea, a circulação hemodinâmica, ela é um circuito fechado. Uma vez que podemos, então, começar a falar por qualquer um desses aspectos. Mas vamos começar aqui falando do sangue que vem dos pulmões e entra para o lado esquerdo do coração. Então, esse sangue entra pelo átrio esquerdo, sai pelo ventrículo esquerdo e vai, então, para a circulação. Esse sangue está muito oxigenado e ele vai, então, nutrir a periferia. Após essa nutrição, esse sangue ele vai perdendo um pouco do seu oxigênio e retorna, então, para o lado direito do coração, com uma baixa quantidade de oxigênio e com uma alta quantidade de CO2. Esse sangue volta para os pulmões, ele, então, é oxigenado e retorna novamente para o coração. A diferença de oxigênio, né, a quantidade de oxigênio captada de 100 ml de sangue pelos tecidos durante essa viagem pelo circuito sistêmico, ela é então chamada de diferença arteriovenosa de oxigênio, ou seja, a capacidade do sistema extrair o oxigênio que está circulando. No exercício, há um aumento da diferença arteriovenosa, já que a quantidade de oxigênio captada é utilizada para a produção oxidativa de ATP pelo músculo esquelético. Bom, agora que eu dei uma breve introdução sobre as respostas cardiovasculares ao exercício, o que será que acontece no calor? A fisiologia humana ela vem sendo estudada em diversas condições ambientais. Então, alguns aspectos físico e químicos podem alterar a fisiologia, como, por exemplo, o efeito da gravidade, o efeito da temperatura, seja uma temperatura fria, o efeito da temperatura associado também à altitude, e o efeito da temperatura, uma temperatura mais alta, o calor, que pode também estar associado na altitude. Em algumas regiões do planeta, nós temos desertos que estão também em altitude. Então, é muito importante que, além de estudar a fisiologia humana, a fisiologia do exercício, é justificável que os estudos se voltem também a entender em que condições essas modalidades estão sendo praticadas.
Um exemplo aqui do Rio de Janeiro, que muitas pessoas sabem, quem já visitou o Rio sabe que o Rio é chamado de Rio 40 graus, e não é à toa. Na verdade, Rio pode chegar até a 50 graus. Em que períodos que isso acontece? Praticamente o ano inteiro. Então, nesse gráfico, a gente tem a temperatura máxima e mínima no Rio de Janeiro, de outubro até julho, ou seja, num contínuo do outono até o inverno. Vejam que em janeiro, realmente, tem temperaturas mais altas, mas em abril, essas temperaturas continuam altas e só vão cair um pouco lá em julho. E para algumas pessoas, até essas temperaturas aqui próximas aos meses de inverno podem ser consideradas altas também. Além disso, o Rio de Janeiro tem uma característica, são os dias chuvosos. Na maioria dos meses do ano, chove muito. Então, a umidade relativa do ar também é bem aumentada, o que aumenta a sensação térmica. Um outro exemplo aqui, em um mês de novembro, observe também como ocorre uma variação de temperatura muito grande dentro de um próprio mês. Um mês que não necessariamente é muito quente assim. Então, a temperatura pode chegar até próximo dos 40 graus e retornar a valores mais baixos. E o que esse estresse induzido pelo calor, ele pode gerar em relação às respostas cardiovasculares? Uma das primeiras coisas que pode se vir à cabeça é a diminuição da pressão arterial. Quem já não sentiu uma tontura ou já não viu alguma pessoa passando mal por conta do calor? O fato é que nós temos dois tipos de estresse. Geralmente isso ocorre quando a pessoa está de pé. E o próprio estresse de se manter, o próprio fato de se manter de pé já é um estresse fisiológico, um desafio fisiológico. O que acontece? Para manter a postura de pé, né, existe uma influência da gravidade que desloca o sangue para a região periférica do corpo. E para isso, o nosso corpo precisa gerar algumas respostas fisiológicas para tentar compensar essa queda. Então, ocorre uma queda do retorno venoso devido a esse desafio circulatório, que pode gerar uma queda no volume sistólico. Em resposta a essa queda do volume sistólico, existe uma taquicardia, ou seja, um aumento da frequência cardíaca para tentar compensar o débito cardíaco. O débito cardíaco, por sua vez, se não for compensado, ele vai diminuir a pressão arterial. E o que acontece no calor? Existe um efeito quase que somatório, já que o calor, o estresse térmico, ele gera também um desvio circulatório. Como a temperatura da pele aumenta, o sangue ele é desviado ou deslocado para a periferia, redistribuído para a periferia, para manter os mecanismos termorregulatórios, os mecanismos de troca de calor com o ambiente. E com isso, o retorno venoso ele pode diminuir ainda mais, o volume sistólico também. Existe uma taquicardia acentuada no calor que pode ou não compensar o débito cardíaco. Se o débito cardíaco não for compensado, aí sim a gente tem uma queda na pressão arterial. Lembrando que a pressão arterial ela é determinada pelo débito cardíaco e também pela resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica também é diminuída pelo calor. Alguns estudos mostram que o calor ele causa vasodilatação periférica, então diminui a resistência ao fluxo sanguíneo. Bom, então é nesse setup experimental, nessa proposta, que a gente tem tocado alguns estudos no nosso laboratório. Então, essa é uma das nossas linhas de pesquisa, intitulada O Impacto do Estresse Térmico, as respostas hemodinâmicas e cerebrovasculares, onde nessa linha de pesquisa atualmente estão o Felipe, que é meu aluno de mestrado, e a Michele, minha aluna de mestrado também,
do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares. E o objetivo do projeto deles é, nesse setup aqui, onde o indivíduo é monitorado tanto na posição deitada como na posição de pé, estudar o efeito do estresse térmico aliado ou não à desidratação, então um efeito isolado e combinado do estresse térmico e da desidratação, e o efeito do estresse térmico e suas possíveis diferenças entre os sexos. Bom, falar um pouco desse setup experimental, o que a gente consegue fazer nesse setup? Primeiro, nós aquecemos o ambiente, aquecemos uma sala do nosso laboratório com esse aquecedor. A sala também é umidificada, é aquecida em torno de 36 graus e umidificada em torno de 60% de umidade relativa do ar, que é o que a gente encontra basicamente no Rio de Janeiro. Com isso, a sensação térmica ela pode chegar a 39 graus Celsius. Esse calor também é dissipado aqui por esse ventilador aquecido. Como é que nós sabemos que a sala está nessa temperatura-alvo? A gente consegue visualizar a partir dessa estação meteorológica portátil. Quais medidas são feitas? Primeiro, a pressão arterial ela é avaliada continuamente pelo método de fotopleximografia infravermelha, aqui no dedo. Esse sinal de pressão arterial ele vai aqui para um sistema de aquisição de dados, o sistema da AD Instrument, que é o Power Lab. Ele, então, vai adquirir esses dados juntamente com outros dados que conseguimos avaliar aqui pelo EquiVital, que é o eletrocardiograma, a frequência respiratória, ou as oscilações do tórax, por uma cinta respiratória já acoplada nesse colete, e a temperatura da pele. Além disso, nós temos um outro sistema que avalia o volume sistólico, o débito cardíaco, e também um ECG nesse sistema, portanto, a frequência cardíaca, através da bioimpedância transtorácica. Esse sistema também está integrado aqui no Power Lab, e nós conseguimos, então, a partir do LabChart, analisar todos esses dados continuamente. Então, vou mostrar um pouco dos resultados, que ainda não foram publicados, da Michelle, que o objetivo do estudo dela é comparar essas diferenças sexuais. Já se sabe que as mulheres podem ter alguma diferença em relação aos homens na capacidade de vasodilatação periférica e também nos mecanismos de controle do débito cardíaco, principalmente na resposta de volume sistólico quando essas mulheres ficam de pé. Eu vou destacar, primeiro, esse dado aqui de pressão arterial. Aqui nós temos a condição deitada, a condição supina. Nesse ponto, o nadir significa, o indivíduo ele está deitado, ele fica de pé, e nesse ponto nadir é o valor mínimo que a pressão arterial atinge. E depois essa pressão arterial ela é recuperada. Então, existe uma transição, assim que ficamos de pé, na pressão arterial. Observem que, na condição de estresse térmico, existe uma queda maior da pressão arterial sistólica nas mulheres, que não acontece com os homens. Por que acontece isso? A gente tem uma queda também bem acentuada do volume sistólico no calor nas mulheres, esse grupo, em comparação aos homens. E o débito cardíaco também é diminuído. Então, as mulheres elas têm uma regulação da pressão arterial prejudicada, pelo menos é o que indicam esses nossos dados iniciais, durante o estresse ortostático em comparação aos homens. Já no estudo do Felipe, ele avaliou essa influência do estresse térmico associado ou não à desidratação. Vou destacar esse resultado aqui da frequência cardíaca, onde a associação do estresse térmico da desidratação, essa desidratação ela foi realizada a partir de uma restrição hídrica, num dia
anterior ao dia de coleta desses dados. Observe que a frequência cardíaca, quando o calor é associado à desidratação, existe uma maior taquicardia quando o indivíduo está na posição ortostática. Um outro projeto do nosso laboratório, esse projeto já foi encerrado, é um projeto sobre os critérios de desempenho e treinamento nas condições ambientais do Rio de Janeiro. Esse projeto foi executado próximo à Olimpíada, que teve aqui no Rio, em 2016, financiado pela FAPERJ. Nesse projeto, nós avaliamos algumas modalidades olímpicas, dentre elas o remo, e o quanto que o calor e a desidratação poderiam atrapalhar o desempenho desses atletas. Então, o remo é uma modalidade onde é demandado muito da capacidade física do atleta. Vocês podem observar que o trabalho muscular ele é bem exacerbado durante essa modalidade, ou seja, o atleta ele precisa mobilizar um grande grupamento muscular para conseguir fazer a remada. E esse atleta ele está exposto a uma condição de umidade elevada, de temperatura elevada, sendo que o próprio exercício ele já gera calor. Então, a energia que é utilizada para contração muscular, ela gera um calor próprio do exercício. E existe também um fator externo, que seria a temperatura, que, combinado ao calor gerado pela própria contração muscular, mostra aqui uma produção total de calor. Essa é uma imagem de termografia que dá uma ideia, pelas essas cores mais quentes, que o indivíduo está produzindo mais calor. E existem alguns mecanismos termorregulatórios para tentar regular principalmente a temperatura interna do corpo. A temperatura interna do corpo ela não pode elevar tanto, porque algumas funções fisiológicas podem ser prejudicadas. Então, o corpo humano ele lança mão de alguns mecanismos para tentar manter essa temperatura interna. Durante o exercício no calor, diversas formas, né, de radiação são realizadas. A gente tem uma radiação solar, a própria radiação térmica do chão, a refletida no corpo, e o trabalho muscular, o calor gerado pelo próprio exercício. E o que o corpo faz? O corpo tenta liberar esse calor, tá, em forma de suor, aqui pela evaporação, convecção e a radiação, para então manter essa temperatura interna em níveis adequados. Existe sim uma variação normal, mas que o corpo tenta manter a temperatura para não elevar-se bastante. Mas o que acontece? Nesse processo de tentar manter a temperatura corporal, ocorrem alguns mecanismos, ocorrem algumas respostas fisiológicas. Então, o exercício no calor, ele gera um aumento da temperatura corporal. O exercício também pode gerar uma desidratação. À medida que o indivíduo aumenta a sua sudorese, ele pode desidratar em torno de 4%, como mostram alguns estudos, e em torno de 2,5%, que esse estudo não viu como uma diferença significativa. A desidratação ela é muito dependente da intensidade do exercício, da quantidade do tamanho da exposição ao calor, do tempo de exercício, da modalidade também a ser executada. Mas o fato é que essas duas condições elas podem gerar aquele desvio cardiovascular que eu expliquei no início. A própria temperatura e a própria desidratação. E esses dois fatores em conjuntos. Uma resposta ao desvio cardiovascular é uma diminuição do volume sistólico, aumento da frequência cardíaca, assim como acontece no ortostatismo. E essa diminuição no volume sistólico, se causada, então, uma diminuição também no débito cardíaco, pode diminuir o consumo de oxigênio máximo.
a diminuição do consumo de oxigênio máximo pode levar a uma queda de desempenho no atleta por conta do calor. E a nossa pergunta nesse projeto era principalmente qual seria o efeito do estresse térmico e da desidratação induzida pelo exercício nessas variáveis hemodinâmicas e de desempenho físico. Esse projeto, então, ele já está encerrado, ele foi tocado pela Josi, que agora é doutora pelo nosso grupo, o Igor, mestre também pelo nosso grupo. Eles avaliaram, então, diferente do Felipe e da Michelle, uma condição de exercício em atletas. O setup experimental é bem parecido, né, com os aquecedores e o umidificador de ar. Nós também avaliamos aqui as condições ambientais, as variáveis ambientais, pela estação meteorológica portátil. E, nesse estudo, nós fizemos uma medida de temperatura, na verdade, uma estimativa de temperatura interna, através dessa câmera infravermelha. Então, nessa câmera, a gente consegue realizar uma foto, tá? Nessa foto, a área vermelha é a área que tem o maior calor, e existe uma associação entre a temperatura do canto do olho com as variações de temperatura interna. No entanto, esse método é um método bem direto, que parece, em muitos casos, não representar de fato uma variação fisiológica. Para isso, nós estamos utilizando outros métodos. Tá? Um deles é o termômetro sublingual, que guarda uma boa relação com a medida de temperatura interna de forma mais invasiva. Lembrando que a temperatura interna de forma invasiva ela pode ser medida pela temperatura retal e também pela temperatura esofágica. Alguns estudos também medem a temperatura timpânica, isso também guarda uma boa correlação com a temperatura interna. E um dos métodos que eu considero mais práticos, né, e eficientes para essa medida mais direta da temperatura interna é por uma cápsula que gera um sinal aqui para esse sistema, né, onde conseguimos, essa cápsula é ingerida pelo voluntário do estudo, e conseguimos, então, medir a temperatura interna de forma mais exata. Lembrando que essa cápsula, esse instrumento, ele está liberado somente para pesquisa científica. Nós ainda não conduzimos esses estudos, mas a ideia é comparar esses métodos e observar essas variações de temperatura em diversos métodos e diversos graus ou níveis de temperatura externa. Voltando aqui para o estudo, o que eles fizeram? Então, o indivíduo ele remava, era um exercício bem prolongado, que simulava realmente uma prova de remo. Nós coletávamos os gases, né, o analisador de gases, o consumo de oxigênio, a ventilação. Esse exercício era feito indoor, no remergômetro, a sala ela era aquecida. O débito cardíaco, o volume sistólico medido pela biopedância transtorácica, lactato sanguíneo também foi coletado, e as imagens realizadas por uma câmera de imagem térmica. Além do exercício, nesse estudo, nós avaliamos, antes e após o exercício, aquelas variáveis cardiovasculares, que eu já apresentei anteriormente. Pressão arterial, frequência cardíaca, volume sistólico, tanto na posição deitada como na posição de pé. Aqui também está o integrador de sinais, né, Power Lab. Nós tínhamos, então, na tela desse computador todos esses sinais de forma integrada. Então, vamos aqui os resultados. A temperatura corporal aumentou, conforme esperado, principalmente esse exercício era um exercício controlado pela distância, então os indivíduos teriam que fazer 12 quilômetros, tá, de remo, que é equivalente a uma prova, uma das provas do remo. A temperatura interna ela aumentou, principalmente aqui, já no terceiro quilômetro, continuou aumentando até o 12º quilômetro. E reparem que aqui são as condições em conforto térmico e aqui as condições em estresse térmico. A condição que está representada pela bola
preta é a condição em conforto térmico, onde o indivíduo estava desidratado, ou seja, ele não recebeu a reposição hídrica durante o exercício, e a condição, a bola aqui branca, vazada, é onde o indivíduo fez o exercício na condição de conforto térmico, mas recebeu a reposição hídrica. Essas duas outras condições significam que o indivíduo, no triângulo vazado, recebeu a reposição hídrica e fez o exercício no estresse térmico, e a última condição é que o indivíduo fez o exercício no estresse térmico, mas não recebeu a reposição hídrica. Observem que a temperatura corporal ela aumentou independentemente da desidratação. E o que isso gerou em relação às variáveis cardiovasculares e de desempenho físico? Primeiro, como esperado, a potência em watts ela caiu, principalmente nas fases finais do exercício. Também nas duas condições de estresse térmico, independentemente da desidratação. A frequência cardíaca foi aumentada, o que aumentou também o débito cardíaco, já que o volume sistólico ele foi diminuído nessas duas condições, no exercício em estresse térmico, seja hidratado, seja desidratado. Portanto, nessa primeira fase, nós concluímos que existe o efeito do estresse térmico, independentemente da desidratação. Agora vamos avaliar as variáveis hemodinâmicas. As variáveis hemodinâmicas após o exercício. Então, os indivíduos eles foram avaliados na posição deitada, na posição supina, antes e após o exercício. Reparem que a frequência cardíaca ela aumenta, né? ela permanece aumentada após o exercício, e a pressão arterial ela é diminuída. Tá? Em ambas as condições, seja quando o indivíduo fez o exercício em estresse térmico ou conforto térmico. Aqui, a gente tem uma diferença entre a condição de conforto térmico hidratado e a condição de estresse térmico desidratado, ou seja, os dois extremos. Já na resistência vascular periférica total, no volume sistólico e no débito cardíaco, o único efeito causado é na diminuição do volume sistólico, que ocorre nas condições normotérmica comparado ao estresse térmico desidratado, normotérmico hidratado comparado ao estresse térmico desidratado, e no estresse térmico hidratado comparado ao estresse térmico desidratado. Isso significa que a desidratação, nesse ponto, né, quando avaliamos só o volume sistólico pós-exercício, ela tem um efeito adicional em relação ao estresse térmico. Então, existe um efeito isolado do estresse térmico, né, na frequência cardíaca, e um efeito combinado, estresse térmico e desidratação no volume sistólico. Pessoal, então nós fechamos o primeiro bloco. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, algo que eu possa esclarecer desses estudos relacionados com o estresse térmico induzido pelo calor e exercício físico. Ok, Gabriel. O Gabriel vai continuar, tá? Ele ainda fala mais um pouquinho, tem mais um bloco, a gente vai só dar uma pausa para responder algumas perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui para você, Gabriel. A Valéria Rubim perguntou qual foi o N do estudo dos mestrandos. O estudo da Michele, que avaliou homens e mulheres, e tinha um N de 8 pessoas em cada grupo, e do estudo que nós avaliamos a desidratação, que é um protocolo um pouco mais complexo, né? Então, no estudo da Michele, a gente tinha um total de 16, e no estudo de desidratação era um total de 8. Tá? Esses dados ainda são os dados preliminares, eles estão em processo de qualificação aí do mestrado, e eu espero futuramente apresentar os dados mais concretos e até publicados. Legal. O Lúcio D'Antônio perguntou também, a desidratação acontece mesmo que o atleta se hidrate durante o exercício?
É uma boa pergunta. A gente tem algumas formas para avaliar a desidratação, tá? Uma delas é uma forma bem simples e que tem trazido resultados interessantes, que é pela variação de massa corporal total. Então, se a gente controlar, souber a massa corporal, né? Fazer uma pesagem do indivíduo antes do exercício e após o exercício, por essa variação, a gente vai ter o quanto que ele perdeu de água. Mas a gente consegue avaliar também pela gravidade da urina. Tá? Então, existe uma dificuldade de entender o quanto que esse indivíduo desidrata pelo exercício. E se essa reposição imediata, ela pode conter essa desidratação. A gente viu que, pela densidade da urina, isso é muito difícil de ser encontrado, porque quando o indivíduo ele vai urinar após o exercício e bebe muita água, a própria água vai diluir a urina e não necessariamente ele está hidratado. Mas a gente consegue, sim, com a hidratação, conter um pouco dessa perda de massa corporal total. Então, a gente consegue, sim, mas isso vai depender muito do quanto que o indivíduo desidrata e o quanto que ele está também desidratado antes de começar o exercício. Isso é uma condição importante. Nesse estudo, a gente hidratou, todos os indivíduos começaram o exercício hidratado, mas se eles começassem, porventura, o exercício desidratado, isso poderia impactar ainda mais nessa dificuldade em repor a água. Ótimo, obrigada, Gabriel, pelas respostas. Não tenho mais perguntas nesse bloco e eu quero deixar todo mundo muito à vontade. O Gabriel vai continuar a apresentação dele. Todas as perguntas que vocês tiverem ao longo da apresentação, pode incluir aqui no campo chat e aí no final aí ele vai respondendo todas as perguntas. Perfeito. Bom, então agora, partindo para a segunda parte dessa apresentação, seria uma outra condição ambiental que nós estamos estudando no laboratório, que é o efeito da altitude. Bom, então na altitude, né, no ambiente de altitude, a gente pode encontrar alguns desafios, tá? No ambiente real, a gente tem, além da diminuição, né, da pressão de oxigênio, que é um dos efeitos principais da altitude, a gente também tem uma diminuição da umidade do ar, uma diminuição da temperatura, aumento da radiação solar. E que efeito é esse da altitude, né? Porque temos diversos relatos, né? Acho que muita gente que viajou aí para locais de altitude elevada pode se sentir um certo desconforto, se sentir um pouco ofegante. O que ocorre? Quais são esses mecanismos fisiológicos? O que acontece é que quando aumenta a altitude, a gente tem uma diminuição da pressão barométrica, ou seja, da pressão dos gases de uma maneira geral. Observem aqui nesse gráfico que, em nível do mar, nós temos uma pressão maior aqui das moléculas de nitrogênio e das moléculas de oxigênio. Quando a altitude ela vai se elevando até chegar a uma altitude bem elevada, essa concentração, né, na verdade, essa pressão de oxigênio e também de nitrogênio, ela vai diminuindo. Os valores relativos de oxigênio e de nitrogênio continuam os mesmos. No entanto, esse conteúdo de valores absolutos de oxigênio e nitrogênio diminui. Ao passo que, no pico do Everest, por exemplo, há 30% do oxigênio disponível em relação ao nível do mar, ou seja, uma queda de 70% dessa disponibilidade de oxigênio. Isso gera alguns efeitos, alguns efeitos fisiológicos, né? O principal deles, como eu falei, é a hipóxia, que significa a baixa quantidade de oxigênio. Então, na altitude, né, com menor quantidade de oxigênio na atmosfera, logo a gente tem uma diminuição da pressão inspirada de oxigênio. A diminuição da pressão inspirada de oxigênio leva a uma diminuição da pressão de oxigênio no alvéolo.
Logo, uma diminuição da pressão de oxigênio arterial. Isso gera também uma queda da saturação de oxigênio e do oxigênio tecidual, ou seja, o oxigênio que chega ali na periferia, como eu mostrei naqueles slides anterior, né? Aí a gente já tem uma dica de como que o exercício em hipóxia ele pode estar limitado. A entrega de oxigênio para a periferia, né, para a musculatura ativa, ela é diminuída. Então, nesse esquema, eu vou mostrar para vocês como que esse gradiente de pressão, né, como essa pressão de oxigênio ela pode diminuir na circulação. Então, observem que nível do mar, a gente tem aqui uma pressão barométrica, né, isso aí são valores bem hipotéticos, mas de 760 milímetros de mercúrio. Logo, a gente vai ter uma pressão esperada de oxigênio de 159 milímetros de mercúrio. Essa pressão, esse oxigênio ele é inspirado e já vai perdendo um pouco do conteúdo de oxigênio ao passar pelo aparelho respiratório até chegar nos alvéolos. A pressão alveolar, ou seja, a capacidade de difusão pulmonar, ela já é um pouco diminuída da pressão que chega, né? Então, a gente já reduz aqui para 104. E essa pressão de oxigênio, esse oxigênio ele vai para a circulação, né? Primeiro para o coração, depois para a circulação periférica, chegando ali no músculo em torno de 40 milímetros de mercúrio. Então, a gente tem um gradiente de difusão de aproximadamente 100 desse oxigênio arterial até a entrega de oxigênio para a musculatura, que seriam 40, a gente tem um gradiente de difusão de 60 milímetros de mercúrio. E o que acontece na hipóxia, na altitude? Uma altitude de aproximadamente 4.300 metros, existe uma diminuição da fração inspirada de oxigênio e logo da pressão inspirada de oxigênio, já cai para 96. E isso gera uma cascata aqui de diminuições das pressões, tanto no alvéolo como nas artérias, e chegando ali no músculo a 27 milímetros de mercúrio. O gradiente de difusão, então, ele vai de 42 aqui do conteúdo arterial para 27 no músculo, ou seja, uma diferença de 15 milímetros de mercúrio. Reparem como é grande essa diferença em relação ao gradiente de difusão. 60 milímetros de mercúrio a nível do mar e 15 milímetros de mercúrio numa altitude de aproximadamente 4.300 metros. E como que a gente pode avaliar esse transporte de oxigênio? Então, como muitos sabem, o oxigênio ele é carreado, ele é transportado pela hemoglobina, tá? A saturação de oxigênio, então, é uma medida que a gente tem, uma das principais medidas a se avaliar na altitude, primeiro pelo seu baixo custo, tá? Então, a saturação de oxigênio ela pode ser avaliada a partir de um oxímetro de pulso, tá? Esse aqui é um oxímetro que a gente usa lá no laboratório, é um oxímetro sem fio da Nonin, que a gente adquiriu aqui também na The Instruments, que vai gerar alguns resultados em tempo real, né, da saturação de oxigênio. E a saturação de oxigênio, ela não guarda necessariamente uma relação linear com a pressão de oxigênio. Então, ela vai se adaptando, né? Então, a gente tem mais produção de hemoglobina aqui para tentar manter uma saturação de oxigênio a partir que a pressão arterial ela vai a pressão de oxigênio ela vai diminuindo. Então, ela sai de 98%, ela chega aqui a 83%, quando a gente tem mais ou menos aqui 50% de pressão de oxigênio, até chegar aqui a 46% em situações bem extremas, quando nós temos aqui em torno de 30 milímetros de pressão de oxigênio. E o que isso pode gerar? Quando a saturação de oxigênio ela cai bastante em função da pressão
arterial de oxigênio, isso sinaliza para o nosso corpo e gera algumas respostas. Então, as respostas mais clássicas à altitude é o aumento da frequência cardíaca, né? Então, uma taquicardia, o coração fica mais acelerado, e o aumento da ventilação, o indivíduo fica respirando de forma mais ofegante. Isso é regulado, dentre outros mecanismos, mas principalmente por um mecanismo chamado quimiorreflexo. O mecanismo de quimiorreflexo, ele ocorre da seguinte forma. Os quimiorreceptores, que são células que estão presentes principalmente aqui no seio carotídeo, também no corpúsculo aórtico, eles identificam essas alterações químicas, ou seja, essa diminuição da saturação de oxigênio, e geram uma informação para o centro de controle cardiorrespiratório. Esse centro de controle cardiorrespiratório, mais especificamente, né, para esse reflexo, ele está aqui na medula oblonga. Essa informação ela é processada por esse centro de controle e, então, é gerado um aumento da frequência cardíaca, né, para aumentar o débito cardíaco e manter aí a perfusão tecidual, e o aumento da ventilação, né, que é para liberar mais CO2 e tentar consumir mais oxigênio, já que o oxigênio, em relação ao conteúdo arterial, ele está diminuindo. Bom, então, a partir dessas premissas, que nós também trabalhamos no laboratório, atualmente com o André Musmano, que é doutorando também no programa de Ciências Cardiovasculares, e anteriormente com o Felipe, que terminou já o seu mestrado. Então, o nosso interesse maior, ele está atualmente em 3 pontos. A gente trabalha avaliando tanto, simulando essa altitude, tanto em repouso, como demonstrado aqui, como em exercício, e as perguntas que nós temos feito geram em 3 pontos. Primeiro, quais seriam esses efeitos da altitude no controle cardiovascular, ou seja, na regulação, principalmente da frequência cardíaca, mas também do débito cardíaco, da pressão arterial. Com a variação individual à exposição à hipóxia, então mais para frente eu vou mostrar para vocês que existe sim uma variação individual, existem pessoas que podem ser mais sensíveis, mais resistentes a essa exposição à hipóxia. E a terceira, uma combinação de exercício, um exercício submáximo e a hipóxia, o que isso pode gerar em relação ao débito cardíaco. Bom, então, primeiro eu vou falar um pouco de quais sistemas que nós podemos utilizar para gerar hipóxia ou para simular altitude. Um primeiro não é necessariamente um sistema ou uma altitude simulada, mas é a avaliação em loco. Né? Então, alguns laboratórios, eles são montados em locais com altitude, como aqui no Everest, e avaliam tanto aqueles moradores daquela região, tá, que são considerados esse grupo um grupo resistente à altitude, então seus níveis de saturação são completamente diferentes dos indivíduos que vivem a nível do mar. A gente pode também simular a altitude através de uma câmara hipóxica ou uma câmara hipobárica, onde é possível reduzir a pressão de todos os gases, simula de forma bem real o que acontece na altitude. Essa câmara também pode ser modificada em relação à temperatura. Então, esse é um método bem caro e difícil de execução. Existe uma outra possibilidade também, que é a partir de um cilindro de gás já com a mistura hipóxica. Então, isso é muito utilizado para desenhos experimentais, onde existe uma saturação alvo a ser atingida, uma dessaturação alvo a ser atingida, uma fração bem específica. Então, o indivíduo ele vai respirar já esse gás hipóxico. Existe também, isso é um comentário interessante e que acho que pode trazer diversa discussão, existem alguns sistemas que prometem também gerar hipóxia.
Na verdade, são essas máscaras, tá? Que são chamadas até de máscara de treinamento à altitude ou máscaras que podem gerar hipóxia. E vocês podem ver que ela não tem nenhum tipo de alimentação de um gás, né? Ela simplesmente tem algumas válvulas onde o ar que entra, o ar que é inspirado é diminuído em termos de volume, ou seja, o volume inspirado ele é diminuído. Isso não é um sistema de hipóxia, tá? Porque, na verdade, essa restrição de ar ela só causa uma dificuldade ao respirar. Então, o conteúdo de oxigênio que está sendo inspirado, ele não vai diminuir. Tá? Uma forma de se gerar, então, a hipóxia através do ar ambiente é por esse sistema de diluição de oxigênio. Então, esse sistema aqui, ele capta o ar do ambiente, tá? Ele dilui o oxigênio e possui um medidor onde conseguimos saber exatamente qual a fração de oxigênio que o indivíduo está respirando. Então, existe aqui uma alimentação dessa fração de oxigênio, o indivíduo ele pode respirar aqui através dessa máscara e expirar aqui nessas duas bolsas aqui, e manter esse sistema aqui fechado. Esse gerador de hipóxia, ou sistema de diluição de oxigênio, ele pode alimentar uma câmara aqui também. Isso é muito utilizado em estudos que fazem aclimatação à altitude. O indivíduo dorme no ambiente como se fosse um ambiente realmente de altitude simulado. Bom, esse é o sistema que nós usamos atualmente. Tá? A gente criou aqui uma capacidade, então, de encher esses balões, né, com oxigênio, né, com a fração de oxigênio que a gente queria. Então, nesse balão aqui, a gente tem 11,5 de oxigênio, e nessa bolsa aqui, a gente tem uma concentração, que seria a concentração de normóxido de 21% de oxigênio. Aqui a gente tem também acoplado nesse sistema uma válvula bidirecional, então o indivíduo ele pode respirar nesse ar aqui e exalar para fora, tá? Ele não vai respirar o ar que ele está exalando. E a gente consegue também trocar com facilidade essa mistura. E é muito importante porque cria uma condição placebo. Então, o indivíduo ele não sabe quando ele está respirando o ar hipóxico ou o ar em normóxia. O que nós avaliamos nesse estudo? Além da pressão arterial, que eu já mostrei anteriormente, o débito cardíaco, especificamente a gente tem a oximetria de pulso e as variáveis espirométricas. Então, a gente tem um espirômetro aqui, e esse cabeçote de fluxo, né, como eu falei, com essa válvula bidirecional. Tá? Esses também são equipamentos da AD Instrument. E esse espirômetro, ele dá um dado muito interessante, que é o volume corrente, e aí o fluxo, naturalmente, calculando o volume corrente, a frequência respiratória, né, e a ventilação de forma contínua. Então, nós conseguimos ver exatamente quando a saturação ela se altera, quando existe uma resposta de ventilação e, nesse mesmo período, se existe uma resposta também de compensação em relação à frequência cardíaca, à pressão arterial ou débito cardíaco. Bom, então o que nós avaliamos? Né? Esse daqui é um dos principais resultados desse estudo do André. Esses dados também ainda estão em submissão, mas nós observamos que, observem no eixo X, tá, a variação de saturação de oxigênio, ou seja, é um delta, né, uma variação entre a condição de hipóxia e a condição de normóxia. O quanto o indivíduo diminui da saturação de oxigênio, isso está representado no eixo X. Tá? Então, observem, no eixo Y, a gente tem algumas variáveis relacionadas ao controle autonômico cardiovascular. Então, para simplificar, nós temos aqui a sensibilidade barorreflex, tá? que é o mecanismo de controle da pressão arterial a curto prazo, que basicamente ele vai identificar
essas diferenças na pressão arterial e gerar respostas reflexas de aumento de frequência cardíaca quando a pressão arterial estiver caindo. Aqui, um indicador de variabilidade da pressão arterial, que tem uma correspondência com a modulação simpática, ou seja, seria a modulação simpática para a região periférica, né? A modulação simpática vascular. Aqui, a modulação simpática cardíaca para o coração, e aqui a modulação vagal para o coração. Observem que, quanto maior a desaturação de oxigênio, né, maior é esse delta em relação à sensibilidade barorreflexa, ou seja, uma maior resposta barorreflexa. Quanto menor a saturação de oxigênio, ou maior a desaturação, melhor assim, maior a resposta de modulação simpática periférica. Isso acontece também para a modulação simpática cardíaca. E, por sua vez, a modulação vagal cardíaca é diminuída. Então, o que isso quer dizer? Que existem indivíduos que são mais sensíveis a essa dessaturação e, por eles serem mais sensíveis à dessaturação, ocorre também uma resposta mais exacerbada em relação aos reflexos cardiovasculares. É importante falar que todos os indivíduos eles estavam na mesma fração esperada de oxigênio, 11,5, que é aproximadamente 4.800 metros, e em repouso. Esse alguns resultados preliminares que podem nos ajudar a entender, né, como que algumas pessoas podem passar muito mal durante uma viagem ao ambiente com altitude, ou até durante o exercício em altitude. É comum nós observarmos em diversos jornais relatos de jogadores de futebol, por exemplo, falando que quando realizavam o exercício em altitude, a sensação de dispneia, a sensação de falta de ar era muito grande. E muitas vezes é necessário que esse indivíduo ele respire a 100% de oxigênio aqui para tentar recuperar essa saturação de oxigênio. Então, é bem descrito que a altitude ela diminui o desempenho físico. Então, nesse gráfico, a nível do mar, a gente tem aqui o consumo máximo de oxigênio, que é diminuído de forma proporcional assim que a altitude aumenta. Extraindo um pouco mais, né, dos determinantes do consumo de oxigênio, como eu falei nos primeiros slides, o consumo de oxigênio ele é determinado pelo débito cardíaco e pela diferença arteriovenosa. E o consumo de oxigênio máximo, logo, é determinado pelo débito cardíaco máximo e pela diferença arteriovenosa máxima. Mas quais são os determinantes da diferença arteriovenosa, né, que é aquela extração de oxigênio durante uma viagem do sangue no sistema circulatório? Quais são os determinantes da diferença arteriovenosa máxima durante o exercício em altitude? Bom, primeiro, a própria ventilação pulmonar. Então, se o indivíduo ele consegue ventilar mais, né, se ele consegue respirar de uma frequência maior, no volume maior, durante a altitude, ele consegue garantir um maior... isso pode influenciar, né, nesse maior conteúdo de oxigênio arterial. A capacidade também de difusão pulmonar, né, que seria essa transferência dos gases do pulmão, né, da pressão ali de oxigênio nos alvéolos, para o sangue, né, para os glóbulos vermelhos. Então, a capacidade de difusão pulmonar também vai determinar o aumento da diferença arteriovenosa. O próprio débito cardíaco, né, ou fluxo sanguíneo na musculatura periférica, ele pode determinar a diferença arteriovenosa, uma vez que se o sangue ele passa mais rápido nesse circuito fechado, que é a circulação, a diferença arteriovenosa pode ser modificada. A concentração de hemoglobina, então,
a maior disponibilidade aí de carreadores de oxigênio, logicamente, vai aumentar a diferença arteriovenosa, e a condutância no transporte de oxigênio muscular. Então, a condutância é o contrário da resistência a esse transporte. Então, se a gente tem uma menor resistência ao transporte de oxigênio, né, a quantidade de oxigênio que chega ali no músculo, a diferença arteriovenosa também vai ser mantida e, portanto, isso pode influenciar o consumo de oxigênio máximo. Agora, falando do débito cardíaco, né, como eu bem apresentei para vocês, o débito cardíaco ele é um dos principais limitadores para o consumo de oxigênio máximo. Então, se você não consegue gerar tanto débito cardíaco, provavelmente você também não vai conseguir consumir tanto oxigênio. No entanto, em alguns pesquisadores sugerem a hipótese de que essa determinação clássica de que o débito cardíaco ele determina o consumo de oxigênio, ela pode estar invertida nas condições de altitude, né? Já que a quantidade de oxigênio, a oferta de oxigênio do ambiente, ela já é diminuída. Então, o próprio consumo de oxigênio ele já pode cair em função da altitude e isso influenciar o débito cardíaco. Vamos ver como. Primeiro, pelo aumento da viscosidade do sangue, então a altitude ela gera um aumento dos hematócritos, né? E com isso, a gente tem uma diminuição do volume plasmático, um sangue mais viscoso, isso pode diminuir o débito cardíaco. As menores pressões de enchimento cardíaco, né? Já que esse volume plasmático também está reduzido, isso pode diminuir o débito cardíaco. Alterações autonômicas, então, em altitudes bem elevadas, né? Em exercícios em condições máximas, pode ter um aumento da descarga parasimpática, ao invés de uma descarga simpática, como mostrei anteriormente, e o simpático também pode estar reduzido. Isso gera algumas alterações autonômicas e uma possível influência no débito cardíaco. O quarto ponto, uma disfunção miocárdica hipóxica, que seria uma diminuição da oferta de oxigênio para o miocárdio. E o quinto ponto, que na verdade é um modelo até hipotético, de que como a oxigenação muscular ela é diminuída na hipóxia, né? Então, ou seja, se chega menos oxigênio para o músculo, a intensidade em que o exercício ele é executado também na altitude, ela é diminuída. E por isso, o débito cardíaco ele vai acompanhar essa menor intensidade, até com um mecanismo protetor, né? O corpo ele provavelmente acha algumas formas de poupar esse aumento de débito cardíaco, logo ele pode estar reduzido no exercício máximo em altitude. O nosso grupo também ele se interessou, né? Já que no exercício máximo a gente já tem algumas indicações de que realmente a capacidade física ela pode estar diminuída na hipóxia, o que deve acontecer no exercício submáximo? Essa era a nossa pergunta. Então, nesse desenho experimental, nós utilizamos todos aqueles aparatos que eu já apresentei, mas além da condição de repouso, que foi feita aqui em normox e em pox, nós realizamos também um exercício considerado até leve, 40% da potência máxima, né, em ciclo ergômetro, indivíduos saudáveis, que não eram atletas, apenas 5 minutos de exercício em pox e depois 5 minutos de exercício em normox. Então, começando aqui os dados em relação à saturação de oxigênio, ela diminuiu já no repouso, em hipóxia, como esperado, e diminuiu ainda mais durante o exercício. Então, parece que os efeitos da hipóxia são maiores quando associados ao exercício, mesmo sendo um exercício submáximo. Em relação às respostas fisiológicas, primeiro, em relação à frequência cardíaca, ela é aumentada, né, na hipóxia, que é representada por essa coluna aqui cinza, e aumentada ainda mais pela hipóxia associada ao exercício. O volume sistólico, assim como acontece no exercício máximo, ele foi mantido, seja na condição de exercício em hipóxia ou normox, mas o débito cardíaco ele aumenta na condição de hipóxia. Por quê? Principalmente pela frequência cardíaca, já que o débito cardíaco,
como eu falei, ele é determinado pelo volume sistólico, pela frequência cardíaca. Agora, em relação aos dados ventilatórios, né? A ventilação durante o repouso, ela não aumenta na hipóxia, mas durante o exercício em hipóxia, ela aumenta ainda mais comparado ao exercício em normóxia. E principalmente por aumento do volume corrente. Esse aumento da ventilação, ele pode explicar também, em parte, essa manutenção do volume sistólico. No início da apresentação, eu falei para vocês que a bomba respiratória, né, a diminuição do tempo inspiratório e logo a diminuição da pressão intratorácica, ela pode facilitar o retorno venoso. E isso que pode acontecer quando o indivíduo está ventilando mais, ele pode ter um trabalho na musculatura inspiratória maior e isso ser responsável por aumentar ou manter o retorno venoso e manter o volume sistólico, sendo então a frequência cardíaca, nesse caso, um dos principais determinantes do débito cardíaco. Por fim, já chegando no fim, eu quero apresentar que existem também alguns estudos, né, que falam do treinamento em altitude, né, para melhora da performance. Existem estudos que avaliam a aclimatação à altitude, tá, que os indivíduos eles passam alguns dias para se adaptarem à altitude, e existem também alguns estudos que fazem esse tipo de treinamento, principalmente 3. O primeiro seria o Live High, Train Low, seria você dormir na altitude, né, e treinar também na altitude. O outro seria você dormir na altitude ou viver na altitude e treinar, né, em condições de nível do mar. E o terceiro seria você viver em condições de nível do mar ou com uma altitude normal e treinar em condições de altitude. Essas combinações elas foram feitas durante anos, embora essa ainda é uma discussão muito, muito recente na literatura. E o que eu trouxe aqui para vocês é uma discussão entre 4 dos principais autores que estudam desempenho físico e altitude. Foi publicado na Medicine Science, Sports Medicine, e também nesse ano. Tá? E alguns desses autores, eles defendem o treinamento em hipóxia e falam que são benéficos para os atletas de elite, e outros autores defendem que esse treinamento não é benéfico. Eu vou fazer o lado das pessoas que não defendem esse tipo de treinamento, mas simplesmente para relatar o que eles falam, que isso não é necessariamente objeto de estudo do nosso laboratório, mas esses autores eles falam de alguns aspectos importantes na hora de pensarmos em aplicar esse tipo de treinamento. Então, primeiro, ele fala sobre você viver em altitude, né, e treinar em altitude. Né? A altitude ela gera aquela ativação quimorreflexa, quando eu mostrei para vocês, e pode aumentar a atividade nervosa simpática. Quando você tem um aumento da atividade simpática muscular, existe uma vasoconstrição periférica, né? E também o quimiorreflexo ele vai gerar aumento da ventilação. Esses 2 fatores eles podem limitar a perfusão muscular. Então, esses autores eles falam que se você realizar muitos exercícios, na verdade, um treinamento, né, exercícios de forma crônica em hipóxia, você pode diminuir ou atrapalhar a performance de algum modo. O outro método de treinamento seria viver em altitude e treinar em condições normais. Esses autores eles criticam em 2 principais pontos. O primeiro é que alguns estudos eles não controlam esse esforço do treinamento comparado ao grupo controle. Então, parece que o esforço do treinamento, por ser um treinamento na altitude mais baixa, ele pode ser maior, né, a intensidade, o volume, ou a combinação dos 2. E que muitos achados que observam aumento no consumo de oxigênio máximo, ou até do aumento da melhora em relação à economia de corrida, isso não se traduziu no aumento de desempenho físico. O que significa isso? Os indivíduos que aumentaram o consumo de oxigênio com esse treinamento, não necessariamente eles diminuíram o tempo em um teste, por exemplo, contra relógio. E o terceiro método seria
você viver em altitude, treinar em altitude, né? E está baseado, essa crítica dos autores está baseada em principalmente 3 pontos. Primeiro, esse treinamento ele é executado a partir de sprints, né? Então, o indivíduo ele faz ali exercícios de alta intensidade em hipóxia, o que já pode gerar, por si só, o exercício de alta intensidade já gera um aumento da pressão arterial. Essa pressão arterial em normoxa, existe um mecanismo protetor do cérebro, ou seja, o cérebro ele faz uma vasoconstrição para tentar proteger o seu tecido, né, o cérebro, contra essa superperfusão que é causada pelo aumento de pressão. Mas o que acontece em hipóxia é que a hipóxia ela anula esse efeito. E ocorre o contrário, existe uma vasodilatação. Isso pode, então, atrapalhar esse mecanismo protetor. E o terceiro ponto é que a alta pressão, né, a pressão arterial, ela pode ter um estresse mecânico, ela pode causar um estresse mecânico no vaso, e essa exposição frequente, ela pode levar a um dano estrutural. Isso ainda não foi descrito na literatura até o momento. Então, o que eles concluem? Que não existem, apesar de divulgado por anos, esses treinamentos eles não têm evidências sólidas em relação à sua aplicação. Há uma extrema variabilidade interindividual, né? Então alguns indivíduos eles podem apresentar respostas de indivíduos sensíveis ou resistentes à hipóxia. Isso também pode influenciar no desempenho. E essas podem ser estratégias pouco eficientes e que podem tomar um tempo dos métodos de treinamento que são mais consolidados na literatura. O treinamento de viver em hipóxia e treinar em hipóxia, além de ser também pouco eficiente, de não encontrarmos estudos consolidados na literatura, isso também pode trazer um risco para a saúde. Eles também falam que o principal efeito que esse treinamento se propõe seria aumentar o conteúdo de hemoglobina. Não existem estudos bem desenhados para mostrar essa relação de causa e efeito na performance, e a maioria dos desenhos experimentais eles são ainda frágeis. Bom, antes de abrir aí para a pergunta, eu quero agradecer o convite aí da AD Instruments e todos os outros grupos que estão envolvidos diretamente ou indiretamente no nosso laboratório, os órgãos também de financiamento do laboratório, seja por projetos de financiamento, seja por bolsas. Deixar aqui também o meu canal no YouTube, onde eu divulgo algumas informações sobre ciência, sobre atividade física, fisiologia humana, fisiologia cardiovascular e do exercício. Meus contatos aí também de e-mail e Instagram, caso alguém tenha alguma dúvida mais pontual ou alguma curiosidade sobre esses assuntos que eu estou apresentando. Obrigado a todos. Obrigada, professor Gabriel. Antes de abrir também para perguntas, eu passar as perguntas, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em compartilhar aqui seus resultados, seu conhecimento com a gente. Agradecer a todo mundo que está participando também da nossa live e convidar vocês a se inscreverem também no nosso canal aqui do YouTube, AD Instruments Latam, a participar das nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, estamos como AD Instruments Latam, e no Instagram, AD Instruments LA, que é onde a gente divulga todas as novidades e eventos da AD Instruments Brasil e América Latina. Tá? Agora, passando para as perguntas, Gabriel, a gente tem 2 perguntas aqui. A pergunta primeiro do Oscar Albuquerque: como foram obtidos os dados de baro, né, de baro reflexo, acredito. Ótimo, obrigado pela pergunta. Bom, esses dados do baroreflexo a gente avaliou de forma espontânea, tá? Então, como eu mostrei na metodologia, a gente tem um equipamento que mede a pressão arterial batimento a batimento, né, de forma contínua, e também o eletrocardiograma. Com isso, nós temos o intervalo RR. Por ter esses métodos de forma contínua, a gente consegue avaliar suas respostas das séries
temporais, ou seja, a série de pressão arterial, a série de RR ao longo do tempo, e aplicarmos diversos métodos estatísticos, né? Desde os métodos mais simples, né, que seriam as sequências que chamamos de sequências baroreflexas, ou seja, a cada 3 variações de pressão, como são as variações em relação ao intervalo RR, e métodos um pouco mais robustos, que foi o caso desse dado que eu apresentei, onde a sensibilidade baroreflexa é avaliada pelo alfa, pelo índice alfa, né? Esse índice alfa ele é adquirido por uma análise que a gente chama de análise espectral, onde nós conseguimos decompor esse sinal de RR e de pressão arterial e identificar algumas oscilações no sinal. A gente tem já na literatura clássica, né, que as oscilações de baixa frequência nesses sinais biológicos, elas estão relacionadas à atividade simpática. E que essa razão entre o componente de baixa frequência, que seria o low frequency, que é o LF, da pressão arterial e do RR, eles representam a sensibilidade baroreflexa. Então, foi de uma forma espontânea, né? A gente não induziu, não deu nenhum tipo de droga ou induziu uma resposta baroreflexa por queda de pressão ou aumento de pressão. A gente simplesmente avaliou isso de forma espontânea ao longo desse registro em hipóxia. Tá certo, Gabriel, obrigada. A próxima pergunta que teve da Valéria Rubim também é quantas competições em altitude? Fazer aclimatação em altitudes progressivas, chegar dias antes da competição ou competir sem aclimatação? Olha, isso é uma pergunta bem difícil de se responder, tá? Existe a aclimatação, ela tem, logicamente, efeitos positivos, nem sei se necessariamente poderia chamar assim, mas ele tem efeitos no sistema cardiovascular, né, de uma maneira geral. É muito importante, primeiro, antes de tudo, antes de aclimatar, né, essa é a minha opinião, testar os atletas em relação à sua tolerância à altitude, tá? Como eu falei, existem pessoas que são sensíveis ou tolerantes, né, sensíveis ou resistentes à altitude. E a gente só vai saber quais são essas pessoas testando. Então, não necessariamente o melhor atleta ele vai ter uma melhor performance em altitude, porque ele pode desaturar mais ou menos, isso não depende necessariamente da sua capacidade física. Então, primeiro, testar o indivíduo em altitude. Tem alguns estudos que mostram essa hipóxia, essa ascensão à altitude progressiva como algo positivo. Tá? Agora, é importante ter um certo cuidado em executar muito treinamento na altitude e isso gerar possível diminuição da performance. Tá? Então, eu primeiro testaria os indivíduos, né? E nisso você já pode ter algumas estratégias, né? Se for um esporte coletivo, então, daqueles indivíduos que eles vão conseguir render mais, os que vão render menos, e faria essa aclimatação progressiva. Agora, em relação ao treinamento em altitude, a gente ainda tem pouca informação, pouco resultado para dar algo mais prático, no sentido, olha, faz dessa forma que você vai ter provavelmente esse resultado. Essa relação de dose e resposta ainda é bem complicada de ser dada assim, nesse momento. Perfeito. Chegou mais uma pergunta aqui do Lúcio Antônio. O aumento da ventilação em situação de exercício em hipóxia leva uma hipocapnia importante? Qual é a sua repercussão no desempenho do atleta? Uma ótima pergunta. Sim, a gente pode ter esse hipocapnia, né, uma diminuição no conteúdo de CO2 no sangue. Isso pode gerar um comprometimento da performance por alguns motivos, né? Um é que se você tem uma hipocapnia, né, provavelmente você pode ter uma diminuição da perfusão cerebral, né, ou da perfusão, ou até da capacidade autorregulatória que o cérebro tem de manter o seu fluxo sanguíneo cerebral. Então, isso por si só já pode diminuir
a performance. Agora, essa resposta ventilatória, né, ela pode gerar essa hipocapnia, mas ela pode ser eficiente o suficiente. Isso vai depender também de como está a integridade do quimiorreflexo e outros reflexos cardiovasculares nesse atleta, mas ela pode compensar essa queda de oxigênio que o indivíduo está inspirando. Então, isso vai depender muito do tipo de altitude que o indivíduo está sendo submetido, e do nível também de saturação, né, e do nível de resposta ventilatória que o indivíduo está gerando. Mas pode sim, principalmente por esse mecanismo que eu falei, diminuição da queda da perfusão cerebral. Perfeito, Gabriel. A gente não tem mais perguntas. Eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos, poder contar com todos vocês nas nossas próximas lives, nos nossos próximos eventos. E mais uma vez, Gabriel, muito obrigada, viu? Obrigado, Tatiana. Obrigado a toda a equipe aí também da The Instrument. É sempre um prazer estar em contato com vocês, né? Vocês são sempre muito receptíveis e resolutíveis também em todos os problemas que a gente tem no dia a dia aí da pesquisa. Fazer pesquisa hoje em dia não é fácil, principalmente no Brasil, mas a gente segue aí nessa missão aí de divulgar ciência, divulgar todos esses resultados e compartilhar aí com a população. Obrigado. Sim, é isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.